Muito boa noite, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um resumo das lições da EBD, da revista Betel Dominical. Esse vídeo, em especial, eu vou gravar ele, e ele vai para os dois canais, o canal da igreja e o meu canal pessoal. Você que acompanha no canal pessoal, tem os links aí para você ver mais do nosso trabalho. Você que assiste pelo canal da igreja, Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais, tem os links da igreja aí na descrição, tá bom? Instagram, principalmente. Fica desde já aqui o meu convite para que você participe da Escola Bíblica em uma das nossas igrejas, nossas congregações, em especial aqui na sede, onde eu congrego, né? Então, todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos ali a nossa Escola Bíblica Dominical. Você e sua família será muito bem-vindo. Fica aqui também o meu muito obrigado, né? Aos pastores, pastor Clóvis Júnior, pastora Jaqueline, missionária Carla, né? Que é a superintendente da Escola Bíblica. Fica o meu muito obrigado pela oportunidade, né? De fazer esse trabalho aqui. Hoje, infelizmente, né? Não temos nenhum convidado, mas vamos voltar a trazer aqui os professores, né? Da sede, para comentar as lições, tá? Então, essa semana eu não consegui trazer os irmãos aqui, foi um pouco tumultuado, minha vida profissional também, até o vídeo está saindo um pouco atrasado, peço desculpa, né? Aos amigos e irmãos que acompanham o nosso trabalho aqui, o trabalho da igreja, o trabalho que eu desempenho aqui em nome da igreja. Amém? Então hoje nós vamos falar então da lição de número 8, né? Lição agora do dia 22 de maio de 2022. Silêncio no céu e o julgamento vindouro. Lembrando que estamos estudando o livro de Apocalipse nesse segundo trimestre do ano de 2022. Tá? O texto áureo está em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Esse texto é muito emblemático, né? Ele coloca assim, já no comentário introdutório, né? Na verdade aplicada, ele diz assim: a certeza de que o juízo divino está prestes a vir sobre o mundo deve despertar-nos à santidade e à evangelização. Eu acho interessante o comentarista colocar santidade e evangelização, né? Pois o anunciar do evangelho, o anunciar da palavra de Deus deve ser algo presente na vida do crente, né? Presente na vida do cristão. Ok? Então vamos lá. A lição, então, ela vai tratar do juízo de Deus, que é algo inevitável, algo real, que vai acontecer. O juízo divino sobre a natureza, que são os sinais, né, trazidos ali pelas trombetas. E o juízo divino sobre a humanidade. Né? Então, bem da verdade, nós vamos entender, né, esse momento que se inicia no capítulo 8, se sente capítulo 8, 9, 10, essa profecia ali, na perspectiva de que há um juízo de Deus sobre a humanidade. Ou seja, a grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, há um juízo de Deus sobre a humanidade. Ok? Então, primeiro ponto, 1.1, né? Diz assim, vemos algo inédito aqui, silêncio no céu, ou seja, todo louvor, toda adoração que é característica ali da eternidade foi silenciada. Veja só, né, por quase meia hora, como diz o texto, né, João ele presencia um silêncio, uma solenidade por quase meia hora. Isso é emblemático pelo seguinte: o juízo de Deus ele tem que trazer temor. Na verdade, a presença de Deus deve nos trazer temor. Né? Perceba que quando Daniel presencia ali, né, a manifestação do Senhor, inclusive ali os estudiosos, né, trabalham que Daniel vê Jesus tal qual João vê, né? A descrição é muito parecida, tá? E ele fica o quê? Como morto. João a mesma coisa, né? Ou seja, o temor, a glória é tamanha que Daniel não consegue se mexer, né? Então, assim, a presença de Deus já deve ser algo extraordinário para a gente, que a gente deve reverenciar, ok? Mas nesse momento há um silêncio, ou seja, mostrando uma solenidade. Até a adoração, né, o culto ali dos anjos, parou. Houve silêncio. A adoração não, porque a adoração não é feita só com vozes. Né? A reverência é uma forma de adoração. O silêncio
pode ser uma forma de adoração, e certamente era. Então fica aqui um pequeno reparo no comentário do autor, né, da revista, do comentarista da revista: todo louvor que é característico do céu cessa por quase meia hora. O louvor não cessou. Aquele silêncio era exigido. Ou seja, o próprio silêncio honrava a Deus, mostrando que aquele início daquele juízo era um momento solene que todos reverenciavam o grande Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Muito bem. Segundo, o autor vai tratar sobre a questão que os juízos serão consecutivos. Ele está tratando das 7 trombetas e os 7 flagelos, ou 7 taças da ira de Deus. O autor coloca que serão juízos consecutivos. Primeiro serão as 7 trombetas, depois as 7 taças, ou 7 flagelos. Tá? Lá do capítulo 16, capítulo 15 e 16. Olha que ele diz assim: vemos Deus trazendo suas mensagens numa sequência de 7 cartas às igrejas da Ásia. E aí o livro do juízo, né, abre as 7 trombetas, os 7 selos, né, abre seriam os 7 selos. Tá? Só para os irmãos entenderem rapidamente aqui, vou pegar uma ilustração aqui. O livro selado, gente, quando fala livro, o texto lá, pode ser o pergaminho, tá? E é o pergaminho. Então seria o papiro, né? Seria isso aqui, ó. O livro seria isso aqui. Né? O livro é escrito por dentro e por fora, é um rolo escrito dos dois lados. Então, por dentro e por fora. E selado, 7 selos estariam aqui, ó. Aqueles selos de cera, né? Estariam aqui fechando esse livro. Então, abrir como se quebrasse aqueles selos, né? De cera, né? Igual você vê em filmes e tal, com o sinete, né? A marca. Lá, então, seriam esses selos, tá? Então, o livro selado nada mais é que um rolo com 7 selos, ok? Para quem nunca teve essa explicação, não tem essa imagem em mente, né? É isso que o texto está dizendo, tá bom? Ali. Então você tem o livro com 7 selos. Esses selos vão ocorrendo, né? E depois você tem, perdão, os 7 selos acontecem também ali no início da grande tribulação, os sinais, tá? E depois vem as 7 trombetas. Só um detalhe, eu sei que no meu canal tem muita gente que assiste e que não conhece essas perspectivas, né? Foram ensinados uma perspectiva que mescla a percepção ou a interpretação histórica do Apocalipse com a interpretação futurista. Né? Muita gente que assiste meu canal foi ensinado que as primeiras 4 trombetas, as 3 já tocaram, na 4ª a igreja sobe, né, tem um arrebatamento, e durante a grande tribulação toca 3. O ensino da Igreja Assembleia de Deus não é esse, tá? A Assembleia de Deus tem uma interpretação completamente futurista. Tanto os selos, quanto as 7 trombetas e os 7 flagelos serão literais, tá? Ou seja, eles vão acontecer de fato. Inclusive, ele até coloca, o comentarista coloca, olha, assim como os sinais lá no Egito foram literais, as trombetas também serão literais, tá? E acontecerão durante a grande tribulação. Okay? Então, por isso que está sendo falado dessa maneira aqui. É necessário fazer esse reparo. Né? Nós ensinamos e cremos, né, no futurismo. O que é o futurismo? É a interpretação que, após o capítulo 4, o capítulo 4 em diante do Apocalipse, é futurista. Vai ocorrer na grande tribulação. Okay? Então, os 3 primeiros capítulos... os 3 mesmo? Depois eu confirmo, mas eu acredito que seja. Os 3 primeiros capítulos são históricos, né, ou 4, acho que até o 4, perdão, né, do 1 ao 4 são históricos, né, já ocorreram, e a partir do capítulo 5 é a descrição do que vai acontecer na grande tribulação após o arrebatamento da igreja, ok? Muito bem. Então, os juízos são sequenciais, eles não são simultâneos. Muitos, né, principalmente na interpretação histórica, dizem que 7 selos, 7 trombetas e os 7 flagelos são simultâneos, se completam. Tá? Isso na interpretação histórica, porque você teria uma interpretação alegórica. Tá? Mas a Igreja Assembleia de Deus tem a compreensão de que esses sinais vão acontecer literalmente. Então não é uma... Por exemplo, quando a Bíblia fala, né, fala da destruição, isso não será da destruição das árvores, né, da fauna, da flora, dos mares, enfim. Essa destruição não vai ser algo que vai acontecer por causa da ganância humana, da destruição do meio ambiente, do aquecimento global. Serão intervenções divinas, tal qual foi
assim como foi no Antigo Testamento, lá no Egito. Coisas que Deus vai operar, que Deus vai fazer, e todos verão Deus fazendo aquilo, tá? Todos perceberão a ação divina, ok? Claro, vão negar, vão, né, dizer, não, é simplesmente consequência, não sei o que e tal. Certamente vão usar isso assim como os magos do Egito usaram seus argumentos, ok? Certamente isso acontecerá também, tá? Então essa é a perspectiva, tá bom? De novo, como eu já falei em outros vídeos, as outras percepções não são heréticas ou, né, erradas. Claro, né, uma vai excluir a outra, naturalmente. Né? Então, se nós queremos que essa é a certa, as outras estão erradas. Mas não são heresias ou problemas, são interpretações, tá? Que você encontra aí textos para sustentar. Tá bom? Muito bem. O terceiro ponto, ele nos chama a atenção da forma com que João escreve. João ele escreve em uma linguagem como se já tivesse acontecido. Né? Ele coloca no passado, no pretérito. E saiu, e tocou o anjo, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Ou seja, João presenciava os acontecimentos. Né? E ele usa uma expressão, que o comentarista usa uma expressão, que é o seguinte: a linguagem revela uma linguagem que só o eterno pode usar. Né? Ou seja, Deus ele é eterno. E aqui é interessante para a gente entender o conceito de eterno. Né? Não é só, o conceito de eterno não é simplesmente que sempre existiu e sempre existirá, não é isso. O conceito de eterno é que para Deus não existe tempo. O eterno é aquilo que não tem tempo. Né? Em grego, a expressão é aonios, né? Ou seja, ausência de cronos, né? Ausência de contagem de tempo. Né? Então, o eterno é aquele que não se conta tempo. Ou seja, para Deus, o amanhã, o hoje, o ontem, é tudo a mesma coisa. Deus não é limitado pelo tempo como nós somos. Tá? Eu achei interessante esse comentário aqui do autor, né, do comentarista da revista. No segundo, o juízo divino sobre a natureza. Aqui que ele faz o comentário que eu fiz, né? Olha, o que ocorrerá não é resultado da irresponsabilidade ou mau uso dos recursos naturais pelo homem, mas a ação direta daquele que está assentado sobre o trono. Ou seja, vai ser assim, uma ação de Deus mesmo, um juízo divino, tá? Inclusive, ele comenta, né? Assim como foram literais os flagelos no Egito, no tempo do Êxodo, assim serão também na grande tribulação, que eu já comentei. Só estou lendo, enfatizando o que está aqui no segundo ponto, tá? 2.1. 1/3 de toda a vegetação. Quando a primeira trombeta é tocada, a terça parte de toda a vegetação da terra será destruída, tá? De maneira também meio sobrenatural, né? E de novo, assim como foi, né, lá no Egito, certamente os homens vão dar explicações científicas e tudo mais, mas será visível, né, a intervenção divina. Segundo, 1/3 de toda a vida marinha, a morte de 1/3 de toda a vida marinha vai ocorrer. E aí o comentarista diz assim, olha, a Bíblia fala que foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, que nós não sabemos o que vai ser. Tá? Não fica claro, mas é possível que seja um asteroide. Tá? É possível, entenda o que o comentarista está dizendo. Né? Então você que é professor, vai para a classe, enfatiza isso. É possível que seja um asteroide. A Bíblia não nos dá certeza. Tá? Pode ser um asteroide? Pode. Certamente não vai ser um asteroide gigantesco que vai destruir a Terra nesse momento. Tá? Obviamente que não. Mas pode ser um asteroide que caia no mar e traga uma devastação para tudo. Né? Mas veja bem, o ser humano aí, né, milhares de anos já sobre a Terra, se a gente contar de Adão para cá numa cronologia aí bem rasa, né, sem muita precisão, 6.000 anos, em 6.000 anos isso não aconteceu. É claro que aí se foi isso, né, os astrônomos e cientistas vão dizer, não, mas é porque aconteceu, não sei o que, blá, 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 blá. Mas é óbvio que foi uma ação divina, né, 6.000 anos sobre a Terra, isso nunca aconteceu, né, ou seja, enfim, né, é uma ação divina. Tá? Terceiro, 1/3 de toda a água potável e 1/3 de todos os luminares. Aqui é interessante o seguinte, olha, o comentarista coloca, enquanto as 3 primeiras trombetas mostram juízos que atingirão diretamente a terra, a 4ª trombeta fala de um juízo que atingirá
Não só a Terra, mas também os luminares. Ou seja, Sol, Lua e estrelas. Um terço vai deixar de brilhar, né? Vai perder um terço do seu brilho. Né? Aqueles que são históricos vão dizer, que interpretam de maneira histórica, né? Vão dizer, olha, a fauna está morrendo, os mares estão morrendo, né? Tem uma reportagem lá dos anos 80, né, que fala que o mar está moribundo, enfim. Bom, de fato isso está acontecendo, tá? Alguns vão dizer, o sol está morrendo, né? Mas enfim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós entendemos que isso vai acontecer literalmente durante a grande tribulação, tá? Ou seja, vai ser a olho nu, não vai ser essa coisa aí de cálculos, né? Como hoje tem cálculos de que o Sol está morrendo, que as estrelas morrem e tal. Não é isso, não é essa teoria. Vai acontecer, você vai ver lá o Sol brilhando menos, tá? E é interessante, né, que como você tá, não sei se você reparou nas minhas falas, já tem preparado argumentos científicos para dizer, não, isso é intervenção de Deus, não. Isso não é uma ação de Deus, não. Ou seja, para o homem continuar se agarrando aos seus recursos, às suas ideias. Né? Perceba que já está tudo preparado, né, para que o homem continue o seu cientificismo negando a ação de Deus. Porque, de fato, é isso que o pecado faz com o ser humano. Ok? Terceiro, vem então as pragas sobre a humanidade. E a primeira praga sobre a humanidade, que é a quinta trombeta, é a praga de gafanhotos. E é interessante que o comentarista diz assim, olha, aqui se dirime, ou seja, se desfaz uma dúvida muito comum no estudo do Apocalipse. A Bíblia não diz que na grande tribulação as pessoas não morrerão, mas mostra que durante a ação destes gafanhotos, as pessoas atingidas por estas chagas malignas sofrerão terrivelmente, mas não morrerão. Ou seja, quando a Bíblia diz lá no capítulo 9 que a morte fugirá das pessoas, é mostrando um sofrimento muito intenso. Que as pessoas chegarão a desejar a morte, mas não vão morrer. Porque há um juízo de Deus e ali elas vão sofrer, né? Não vendo mais sentido, sofrendo ali essas chagas, essas feridas, né? E aí desejarão e não morrerão. Mas não significa que durante todos os 7 anos de tribulação não vai morrer ninguém. Não é isso. Né? O que o Apocalipse está dizendo é que haverá um sofrimento muito grande, ok? Tá? Então, assim, vão morrer? Vão, né? Vão morrer. Mas não por causa dessa chaga aqui. Na hora que vier esse juízo, né? As pessoas não vão morrer por causa disso, vão sofrer esse juízo, vão sofrer essas doenças. Tá? E vão desejar morrer, mas não morrerão. Ok? Inclusive, entende-se que serão gafanhotos assim como nunca vistos. Serão animais terríveis, né? O entendimento que se tem é esse, né? Ah, é esse, Marcelo? Não sei. Né? Espero também não ficar para saber, né? Espero subir com o Senhor Jesus, tá? É o que desejamos, né? É a certeza que buscamos em Cristo Jesus, tá? Depois, um terço da população mundial, né? A sexta trombeta. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Morte. Né? Anjos que vão matar a terça parte da humanidade. Apocalipse, capítulo 9, versículo 15. Perceba que há um momento determinado para isso acontecer. Tá? Para que isso aconteça. Né? Para que anjos sejam ordenados a matar essas pessoas. Tá? Então vai acontecer? Vai. Assim, e aí, mais uma vez, você vê o paralelo com as 10 pragas, né? Chega lá na 10ª praga, o sinal é o quê? Morte dos primogênitos. O próprio Deus determina a morte dos primogênitos. Ok? Muito bem. No tópico 3.3, ele vai destacar a oração dos santos, né? Que é citada, deixa eu ver se está anotado aqui, que é citada no capítulo 8, versículos 3 e 4. Ele fala da oração dos santos, né? Ou seja, que a oração dos santos chega a Deus. E ele nos chama a atenção que diante desse cenário, diante dessa realidade, desse relato, né, de todo esse sofrimento, as nossas orações precisam ser intensificadas. Ele diz assim, olha, é necessário buscarmos a face de Deus com oração, com o coração contrito e quebrantado. Né? O que é um coração contrito e quebrantado? Está lá no Salmo. Né? Contrito é arrependido, quebrantado é triste. Né? Então é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados e sim, tenhamos tristeza pelo nosso pecado e oremos ao Senhor, tanto por nós quanto por aqueles que nos rodeiam. Amém?
Eu espero que esse breve resumo, eu fiquei aqui, me detive na lição, né, os comentários que eu fiz foi para esclarecer a forma de interpretar que nós usamos, tá? Eu espero que isso ajude vocês a construírem suas aulas, né, quem é professor, e ajude você, meu irmão, minha irmã, que acompanha aqui o nosso trabalho, seja no canal da igreja, seja no meu canal pessoal, a entender um pouco mais o livro de Apocalipse. Amém? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, né? Quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais você fala aí para a plataforma, que é bom, né? E ajuda aí a divulgar bom conteúdo, bons ensinos, boas reflexões que vem aí do nosso material da Betel. Amém? Mais uma vez, fica o convite para estar em uma das nossas igrejas, em especial a Escola Bíblica Dominical. No link aí, no meu canal também tem o link do Instagram da igreja. Você pode acompanhar lá horários de culto e tudo mais. Amém? Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.